Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Como é que passaram da semana passada para cá? Gente, estamos aqui finalizando a primeira parte da nossa disciplina, não é? Que fala primeira parte porque é a parte que antecede a primeira prova, né? E eu acho que hoje a gente meio que ensaia o encerramento da parte de direito constitucional para que a partir do que seria a nossa 10ª aula, a gente entre mais em temas de direito administrativo, né? Eu não sei a sensação de vocês, mas eu sinto assim uma enorme gratidão de poder estar revisando essa matéria. Todas as vezes que a gente para poder ler novamente um conteúdo, a gente revisa a matéria, né? A gente dá uma olhadinha nas atualidades e também por poder estar passando esse conteúdo para vocês que são alunos muito especiais porque foram aprovados num concurso que foi muito disputado, porque estão aí já servindo as forças de segurança, porque estão já atuando na defesa do nosso Estado, na defesa da nossa população. E isso, para mim, é muito honroso. Né? Então, eu espero que vocês estejam também com esse sentimento, né? Sentimento de carinho aqui pelo nosso curso, pela nossa matéria. Né? Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula, que seria a aula que antecede a nossa prova, que vai ser na semana que vem, né? Deixa eu ver aqui. Essa prova deve estar marcada para o dia 2 de julho. Eu acho que é isso. Vou confirmar, tá? E aí, nós vamos ter a oportunidade de nos vermos presencialmente lá na sede, lá no campus, Graciosa. Quem vier fazer a prova aqui presencialmente, né? E eu estarei lá com vocês, tá bom? Na quarta-feira de manhã, com as nossas questõezinhas de avaliação. A nossa prova vai ser uma prova objetiva, tá? Retirada de todo o material que foi postado até aqui, tá? É, sobretudo das apostilas. Então, dê uma olhadinha com carinho. Eu costumo cobrar muito lei seca nas minhas provas objetivas, tá? Então, assim, artigos que são mais estratégicos para serem estudados, tá bom? Hoje nós vamos finalizar uma partezinha da Constituição que fala sobre segurança pública, né? Vamos passar logo aqui. Nós vamos falar sobre Forças Armadas e sobre segurança pública. Dentro das Forças Armadas, recordando assim dos conceitos, né? Vamos falar um pouquinho de Marinha, Exército e Aeronáutica. E dentro da segurança pública, vamos falar das forças policiais, tá bom? É, para a outra aula, que seria o nosso 10º encontro, porque o nome é a prova, nós vamos falar sobre organização do Estado, para que a gente possa entrar nos temas de direito administrativo, né? Como todos sabem, a nossa matéria ela é de direito constitucional e administrativo, noções de direito constitucional e administrativo, e, bom, é sobre isso que nós vamos nós vamos resolver, tá bom? Muito bem. Esse vai ser o nosso conteúdo programado, tá? Então, sobre a questão das Forças Armadas, eu queria trazer aqui para vocês o artigo 142 da Constituição. 142 é um artigozinho super simples, que vocês devem ter estudado bastante, inclusive para o concurso, né? Que ele diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Olha que interessante, né? Quando ele fala em permanência e irregularidade, ele está querendo dizer que elas não são criadas de forma extraordinária para poder atuar em algum evento ou algo nesse sentido, tá? Então, todos os 365 dias do ano, as Forças Armadas elas existem, tá? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. O que, que isso quer dizer, basicamente, né? Que você tem uma base hierárquica que ah, o, o membro das Forças Armadas que está em uma hierarquia inferior, ele deve obediência a quem está na hierarquia superior. Né? Então você tem o que a gente chama de cadeia de comando. E a partir da cadeia de comando, as ordens são repassadas. Tá? E em relação à disciplina, é que é, configura
indisciplina o fato de você não respeitar uma ordem de um superior hierárquico. E isso pode gerar, inclusive, processo administrativo ou processo penal, em face do militar insubordinado. Tá? Sob a autoridade suprema do presidente da República, esse é um outro ponto muito interessante, porque o presidente da República, vejam, é um civil, e ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Né? Eu sempre acho isso muito interessante, né, dentro do modelo republicano. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, estamos falando aqui, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Né? Então, quando você tem uma eventual ameaça, uma eventual investida contra os poderes da República, as Forças Armadas podem ser acionadas para poder repelir esse perigo. Tá? Só lembrando que o serviço militar ele é obrigatório para todo nacional, em tempos de paz, de receber instruções militares básicas, em tempos de guerra, cumprir missões militares. Né? Estamos falando aqui de missões de guerra mesmo. Né? Eu fiz aqui 2 slides para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre organização, caráter, função e características das Forças Armadas. Tá? Eu fiz o mesmo em relação à questão das polícias mais adiante. Aqui só para a gente ter uma visão panorâmica. Né? Então, as Forças Armadas têm a função de defender a pátria e ela tem como característica ser permanente e regular. Tá? A organização ela é feita com base na hierarquia e na disciplina e ela tem caráter executivo, sendo o presidente da República o comandante em chefe, certo? Tendo a segurança pública, que estão 2 artigos à frente, né, que é o 144, nessa parte da Constituição, ele diz assim, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, inclusive, só recordando com vocês que a segurança é um direito fundamental social que está lá no artigo 6º da Constituição, né? E quando ele fala aqui que é direito e responsabilidade de todos, isso é muito interessante. É muito interessante. Porque, veja, quando nós temos, quando nós fazemos faculdade de direito, por exemplo, a gente aprende que, lá na matéria de introdução ao estudo do direito, que o direito é dividido entre direito público e direito privado. Né? Direito público é aquele que tem obrigações para o poder público, direito privado para a iniciativa privada. Só que existem alguns tipos de direitos que eles têm obrigações tanto para o poder público quanto para o poder privado. Por exemplo, meio ambiente. Por exemplo, idoso, criança. E aqui vou trazer para vocês a segurança pública pela redação da Constituição, né? Sendo direito e responsabilidade de todos. Então, a segurança pública seria um direito público ou um direito privado? Como ela tem uma vertente que pega um pouquinho do público, um pouquinho do privado, porque ela é responsabilidade e obrigação de todos, a gente fala que ele é um direito difuso. Olha que interessante, tá? E uma outra questão interessante aqui sobre o conceito. Quando ele fala que é direito de todos, então a gente fala que é um direito universal. Ou seja, não é só o rico que tem direito à segurança pública, não é só o pobre que tem direito à segurança pública, não é só a criança, não é só o adulto, não é só o servidor público, não é só o nacional, o estrangeiro, todos, de forma universal, têm direito à segurança pública. Né? E ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, olha lá, o que ele objetiva, né? Preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas, ou seja, as pessoas têm que ficar incólumes, elas têm que ficar em segurança, elas têm que ficar intocadas, né? E também do patrimônio, através das seguintes forças, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, olha vocês aí, né? Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Muito interessante o artigo 144. Muito interessante, né? Ele é a base, ele é o pilar de quem trabalha com segurança pública no Brasil, né? Então, a segurança pública tem como função, olha lá, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E tem as funções policiais. Você tem a polícia administrativa ou de segurança e a polícia judiciária. Né? A polícia de segurança é aquela de policiamento ostensivo. Ela é desenvolvida pelos policiais militares e a polícia judiciária é aquela que auxilia na formação de processos de inquéritos. E aqui a gente faz uma referência, então, à polícia civil. Tá?
Você tem como órgãos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que é essa PFF aí, né? E a Polícia Federal. E a organização da segurança pública pode ser federal, estadual, distrital ou municipal, tá? A federal, como vocês sabem, Polícia Penal Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. E a estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, e você tem também a polícia Penal. E como municipal, alguns doutrinadores já estão trazendo que a guarda metropolitana pode. Se dentro da guarda metropolitana existe poder de polícia, ela poderia ser considerada como municipal. Tá? Muito interessante esses aspectos, né? A Polícia Federal é responsável por apurar infrações contra interesses da União, autarquias e empresas públicas, revenir e reprimir quer dizer, prevenir e reprimir, tá? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Tá? Então, se no âmbito estadual você divide entre polícia militar e polícia civil, no âmbito federal é tudo só polícia federal. Tá? Você tem a Polícia Rodoviária Federal, que realiza o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, e a Polícia Ferroviária Federal, o patrulhamento das ferrovias federais. Já em âmbito estadual e municipal, nós temos a Polícia Militar, no caso da estadual, né, que realiza o policiamento ostensivo e preserva a ordem pública, e a Polícia Civil, muitas vezes chamada também de Polícia Judiciária, né, exercer as funções de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais. É a carreira que vai fazer um inquérito policial, de polícia, né? E você tem as forças municipais que são desenvolvidas por meio da Guarda Municipal, que exerce a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Tá? Eu trouxe aqui algumas referências para vocês, desejar para vocês bons estudos e dizer que na próxima semana nos veremos aí na nossa primeira avaliação. Muito obrigado a todos, um forte abraço.